Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do SOS Empreendedor, mais uma edição. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Lords, onde nós vamos falar um pouquinho mais para você que é associado do Clube dos Lords, um clube de negócios e benefícios. Hoje eu estou aqui com um time espetacular também, gravando com a gente aqui, e nós vamos falar sobre as principais dores do empreendedor. Só para você ter uma ideia e começar aqui com essa frase que diz assim: empreender no Brasil é como remar contra a maré, mas é no esforço que descobrimos nossa força. O brasileiro, por si só, já é empreendedor. O brasileiro é maravilhoso, é um povo alegre, criativo, esforçado e empreendedor. Mas precisa de muitas dicas, precisa de direcionamentos em várias áreas. Emocionais, sentimentais, até na área de espiritualidade e, por que não dizer, na capacitação empresarial. Objetivo deste podcast e do Clube dos Lords é trazer um amparo, uma mão estendida, uma mão amiga, um braço estendido para você, empreendedor, nas questões de 360 graus, amparando você não só na questão de saúde, na questão de seguros, na questão de capacitação empresarial e encontros de network. Eu quero já aqui dar as boas-vindas aos meus convidados hoje aqui. E vou começar aqui pela Suzana, se apresente para nós aí. Bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Donizete. Estou muito feliz em poder trazer aí um pouco da minha experiência e poder ser um suporte também, falar sobre um pouco mais sobre as dores e o que eu puder somar, né, nesse processo. Legal. Doutora Solange Vaz, também mais uma associada aqui, juntamente com a Suzana, também que já é associada, doutora Solange. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, e também sobre a missão, né, do Clube dos Lords. Eu me chamo Solange Vaz, sou advogada em direito imobiliário e, como todos os outros empreendedores, passei e ainda passo por algumas dores, né? E o objetivo hoje é trazer para vocês as nossas experiências e somar, né? Encorajá-los a vivenciar esse processo que é árduo, mas é muito gratificante. Muito bom. Olha aí, gente, já começamos muito bem. E eu quero apresentar também o Eduardo Rosa, uma grande experiência no mundo do empresariado. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado a todos, obrigado à doutora Solange, Suzana, ao doutor Donizete por estarmos aqui neste momento. E você está falando uma coisa que eu vivencio desde os meus 15 anos de idade. Então, vamos dar sequência, né, a essa visão que é ajudar empreendedores. Muito bom. E Eduardo é um dos sócios diretores do Clube dos Lords, está aí na pasta importante aí da rentabilidade de você, empresário, ele que já tem uma grande experiência nessa área. Então nós vamos hoje já começar a nossa ideia aqui. E eu quero que cada um de vocês, começar pelo Eduardo, não comecei por aqui, agora eu vou começar ao contrário, começar pelo Eduardo. Eduardo, fale uma dor do empreendedor hoje, uma coisa que você possa estar enfrentando hoje nesse mercado brasileiro que está tão difuso esse mercado hoje. Bom, são várias dores. Uma delas é mão de obra qualificada, mas a principal é crédito para pequenos empresários. Essa dor eu levo desde os meus 15 anos de idade, onde eu já fiz vários cursos, até dentro de ONGs de Estado muito importantes, e na hora que era para mim ter o crédito, a pessoa falou para mim assim: você tem algum imóvel para deixar de garantia? Foi a primeira pergunta. Foi se eu tivesse o imóvel, eu já não estava aqui tentando achar esse crédito. E a segunda, infelizmente, os créditos já acabaram.
já foi distribuído. E eu até soube para quem foi, exatamente para quem não precisava. Então, essa, para mim, é a primordial dor que eu tenho, que é crédito para micro e pequenos empresários, né? O último agora foi o banco que nós temos aqui, governamental, que liberou crédito para muita gente, não fez uma triagem para saber se realmente aquela pessoa precisava do crédito, e quando nós, pequenos empresários, precisamos de crédito, olha, não tem porque houve muita inadimplência nesse mercado de empréstimo para MEI e simples, e agora o governo não vai mais liberar crédito. Quer dizer, emprestar o dinheiro para qualquer pessoa, sem nenhuma vistoria, ver se realmente precisava comprar equipamento, se era para aquela função, e quando o empresário que realmente precisa, não tinha mais crédito para poder ter e obter crescimento. É interessante, Eduardo. Isso é uma dor mesmo. Eu passei por isso no ano passado. Aí fiquei construindo uma história. Você tem que abrir uma conta jurídica no banco, aí você tem que construir uma história ali e tal. Construir a história quando eu fui atrás, quando eu fui atrás do crédito, um monte de barreiras. Ué, eu fiz exatamente como vocês me orientaram. E agora, quando eu venho, não tem a colocação, não tem a abertura, né? Então, realmente é um pouco complicado. Doutora Solange, fale uma dor. Bom, para que seja mais fácil a compreensão, eu vou contar um pouquinho, bem rápido, da minha história. Eu era funcionária pública durante muitos anos. E aí, resolvi fazer o curso de Direito, passei na OAB, e aí iniciei a advocacia. Um universo totalmente diferente, uma profissão totalmente nova. E a minha dor naquele momento foi o medo, a falta de estrutura, né? Porque era uma área totalmente nova. Eu venho de uma família simples e iniciar uma profissão, uma carreira na área jurídica foi muito difícil nesse aspecto estrutural. E o medo mesmo de falhar, né? Inicialmente porque a gente trabalha com sonhos, com vidas e na maioria das vezes com problemas muito sérios. Certo. Então a responsabilidade mudou um pouquinho, né? E essa foi a minha dor, né? De estrutura. Eu digo estrutura física mesmo, né? De vários assuntos ali, né? E então, essa foi a minha dor. Hoje, felizmente, superado. Então, eu encorajo a você que está nos vendo a não ficar parado diante do medo. Oh, muito bom, hein? Muito bom não ficar parado diante do medo. E o medo pode ser evocado de diversas maneiras, né? O medo pode vir através da questão do complexo de inferioridade, né? Aqui já é o psicanalista falando, né? Através da questão dos traumas que vão reverberando, a baixa autoestima. Então, tudo isso pode atrapalhar mesmo. Suzana, fala pra gente aí uma dor que você acha que o empreendedor, o empresário está enfrentando. Eu compartilho da dor da doutora Solange. Eu não falei, né, no começo, né, mas eu sou fisioterapeuta e eu sou uma empresária muito recente, na verdade, né? Eu me tornei uma empresária vai fazer um ano agora em novembro. Então, compartilho do medo de desbravar, de entrar nesse mundo do empreendedorismo. E eu tenho um estúdio de Pilates hoje, né? Eu atuei sempre como fisioterapeuta, osteopata, então a profissional liberal já me trazia esse desafio do eu trabalho, eu ganho, eu não trabalho, eu não ganho. A partir do momento que eu me tornei empresária, foi assim, um desafio agradável, feliz, porque já era um sonho. Eu acredito que todos os empresários, eles começam a partir de um sonho. Então esse já era o meu sonho. Mas a realização dele veio com bastante desafio. A minha principal dor é a capacitação, somo com o nosso querido, e não ter profissional capacitado que trabalhe na sua empresa dentro dos seus valores
porque eu acho que o valor dentro da empresa, eu estruturei a minha empresa com missão, visões, valores, então ter o profissional que atue dentro dos seus valores, encontrar essa pessoa com ética profissional, habilidade técnica e ela seguir ali o que é o valor da sua empresa é um desafio grande. E principalmente o medo do empreendedorismo foi, a partir de hoje, eu tenho pessoas sobre a minha responsabilidade. Então, o lado financeiro, de dar conta de tudo, me tirou muitas noites de sono, porque veio o medo, e agora? Meu filho brinca comigo que dia 10 era o dia feliz, que eu dava um dinheirinho pra ele, porque dia 10 eu recebia. E virou a chave, eu falei assim, dia 10, filho, agora é o dia que eu pago. Então, dia 10 não é mais o dia que eu recebo, dia 10 é o dia que eu pago. Então, dia 10 até então tinha se tornado um dia pra mim assim desafiador, porque e agora vai ter dinheiro na conta pra eu pagar tudo e todos? Isso aí. Porque então essa foi uma dor grande, compartilhar isso com outras pessoas, me sentir sozinha, porque eu tenho que ter o dinheiro, ponto. Porque o profissional que está comigo está entregando o trabalho, eu tenho que entregar o salário. Então, essa responsabilidade foi uma dor grande, mas ao mesmo tempo que isso era uma dor, era um estímulo. Poxa, hoje eu tenho pessoas que dependem de mim. Hoje eu tenho profissionais que estão na minha empresa contando com isso. Então, essa é a minha transformação. Então, você, empresário, como a doutora Solange falou, a dor vem. Mas o momento que você está ali transformando vidas, que através de você, você está capacitando pessoas e dando para ela recursos de viver, não desista. Muito bom, gente. Olha só, já começamos muito bem, né? Eu sou Donizete, sou psicanalista, também trabalho com a clínica da psicologia, sou palestrante e escritor. E eu vou falar também aqui uma dor, né, para a gente completar aqui o álbum. Eu vou falar de uma dor da adaptação, a transição. Muitas pessoas eles trabalham muitos anos no CLT ali, né, cumprindo ali das 8 às 18, né, e tal, e bababá. E aí, quando a pessoa perde esse emprego, ganha ali um dinheirinho, a pessoa fala assim, não vou trabalhar para mais ninguém, agora eu vou trabalhar para mim. Né? Essa transição que às vezes as pessoas não entendem. E por isso que mais de 80% das empresas morrem no primeiro ano no Brasil. Isso é estatístico, porque a pessoa começa com isso. Começa dessa forma, sem saber como tocar o negócio, como administrar os custos dos negócios. Então, essa questão é que o Clube dos Lords tem esse amparo, não só dentro do contexto do SOS Empreendedor, mas no contexto geral do clube. Nós somos um clube de negócios e benefícios para o empresário, para o empreendedor. Então, você vai ter aqui essa solução. Então, essa adaptação, porque eu lembro que há uns 20 anos, eu saí de uma empresa onde eu trabalhei por 10 anos e comprei uma livraria. Sempre gostei muito de livro, né? Sempre fui apaixonado por livro a vida inteira, né? Já li centenas de obras e hoje eu sou escritor, não é à toa, né? Mas, aí eu comprei uma livraria, em parceria com meu cunhado. E aí, a livraria não durou um ano. Por quê? Porque eu entrei assim com a cara e a coragem. Com o sonho, né? E com o sonho. Né? O meu sonho, nossa, meu sonho era... Tinha 2 sonhos que eu acalentava muito. Um ainda não acontecia, mas pode ser que... Né? Um era ter uma livraria, outro era ter um café, né? Uma cafeteria. Para que no futuro eu abra uma cafeteria. Café e poema. Né? Um café e um livro, tudo junto, né? Porque esse sonho ainda realize, né? Eu tenho muita vontade, eu gosto muito de café, né? Mineiro já viu, né? Então, tem esse detalhe. Então, essa transição de adaptar a pessoa sair do sistema CLT para o empreendedorismo de modo cru, só porque muita gente tem sonho, mas ela tem que entender que ela precisa se capacitar para isso. Eu sempre digo que há 5 anos, eu era um empreendedor amador. Hoje, 5 anos depois, eu sou empreendedor profissional. Ainda estou aprendendo. Eu acho que isso que é interessante.
Muito bom, gente. A gente começou aqui. Então, nesse primeiro momento, nós queremos falar de uma dor muito interessante. E aí, fiquem à vontade para quem quiser pontuar. Nós queremos falar sobre as dores emocionais do empreendedor. Então, nós temos aqui a ansiedade constante, medo, fracasso, solidão do dono, exaustão mental e crise de identidade. O que a gente pode falar sobre essas dores emocionais que eu acho que são as principais, né? Acho que eu tive todas. Só a crise de identidade que não. E foi o que me superou a continuar. Porque não, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, então essa vai, tipo, foi o que me deu de suporte. Mas todas as outras eu tive também. E acho que faz parte, né? Da gente ter um pouco de ansiedade, de fazer querer dar certo, de viver o sonho, mas como você acabou de trazer muito bem, a gente traz o sonho, mas não tem a parte burocrática, né? Então isso é incrível do o Clube dos Lords, né? Como eu tô recém, né, empresária, sou um bebezinho ainda no mundo, eu já logo identifiquei isso que eu quis buscar todas essas ajudas. Então quando eu fui no Exatamente. café, identifiquei lá um enorme suporte para mim, foi muito bom em trazer isso, porque a solidão é difícil. É difícil, né? É. Eduardo, fala um pouquinho sobre a exaustão mental e a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Rapaz, quando falta dinheiro, não vem tudo isso. Isso é um fato. Isso, O empreendedor ele não tem, né, amigos, né? Eu sou um cara que sou muito sozinho, assim, de amizade, de se abrir com alguém é difícil, né? Às vezes eu vou falar com a minha esposa no carro, nossa, eu tô com uma ideia, ou estou com uma dificuldade, ela já fala, nem vem. Lá vem você de novo, porque o empreendedor ele tem sonhos, mas ele tem dor. Então, às vezes, eu sou bem sozinho com isso, né? Eu me resolvo sozinho. A questão de você ter uma visão ou uma dificuldade, a sorte que eu ainda tenho minha esposa, que ela me ampara. Ela sabe quando eu estou mal, né? Principalmente psicologicamente por algo e financeiramente. Então, eu e ela, né? A nossa empresa é eu e ela. Que quando o meu não vai bem, o meu negócio, eu tenho ela como alicerce para me ajudar. E quando o dela não está bem, ela tem o meu para ajudar. Então, isso me ajudou muito. Não sei se eu conseguiria sozinho. É um fato. Então, o empreendedor não tem amigos. E o Clube do Lords, ele traz essa visão, principalmente no SOS, para que a gente se abra. Porque não é fácil você falar de algo, poxa, meu negócio está no vermelho. Como é que eu vou fazer com uma pessoa que não tem visão? A gente se abre, que a gente se fala o dia todo. Você sabe de coisas que a minha esposa não sabe de negócio. Né? Mas a gente sabe se dá. E quem não tem um amparo de conversar com alguém? E para isso o Clube dos Lords veio a calhar. Porque o SOS veio não para julgar ou prejulgar, veio para tentar entender e tentar ajudar. Né? E é essa visão que nós temos, de agregar valor às dificuldades, porque às vezes é um monstro para a esposa escutar algo que o marido vai falar, se torna um monstro. Nossa, não tem dinheiro para esse ano mais. Acabou-se a reserva. E aí? Como o empreendedor vai falar isso para dentro da sua casa, da sua família e para os seus colaboradores que não tem mais reserva? Um dia eu estava vendo um empresário falando assim, olha só que coisa mais interessante, eu estou vendo meus funcionários comprando máquina de lavar nova para as mulheres dele e para a casa deles, né? E eu não consigo comprar uma máquina de lavar nova para minha mulher. Eu falei assim, como assim? Então você vê que situação. Porque a responsabilidade é daquele CPF, né? É dele como empreendedor. E é ele que vai dirigir esse negócio. E às vezes ele se encontra sozinho. Eduardo, e você, assim, a sua esposa é seu suporte, você é o suporte dela. Isso é lindo e construtivo, mas o quanto que isso influencia também na vida do casal, né? Sim. Então, Sim. ter esse amparo e esse suporte é muito importante. Mas como você mesmo falou, você levar isso para sua esposa, você como homem, marido, né? O chefe de família, falar para sua esposa que, tipo, amor, tá difícil?
É uma dor, né? Sim. Porque você transmitir isso dentro da sua casa, que você não tá dando conta, em algumas circunstâncias vai melhorar, mas é uma dor, e ter esse equilíbrio de não falar ou falar para não influenciar na relação mesmo, marido e mulher, são dois empresários estruturados e entendem do processo, mas relação marido e mulher é algo bem delicado que a gente vive, né? Eu tenho uma base em cima disso muito importante, né? Nós, perante Deus, ela conhece minha fragilidade. Mas as pessoas que não estão alicerçadas em algo comum que é a família, ela entende aquilo como números. Esse cara não serve mais. Ou essa mulher não serve mais. Sim. Né? Então, isso até me emociona porque eu tive dias que eu ajoelhei perante Deus. Nosso suporte, né? E se não era ele estruturar, tudo ia por água abaixo. E até o que construiu. Sim. E aí? É interessante. Então, Deus, ele estava no alicerce no meio de todo o negócio. E foi aonde ela descobriu que eu não estava bem. Então, a importância do empreendedor ter uma noção de Deus estar no meio do seu negócio, né? Não importa a sua religião, mas Deus, porque ele é onisciente e onipresente, ele vai entender que o seu caráter, o seu objetivo é vencer. Como tem uma música que fala, sonda o meu coração e veja se há em mim algo mal. Porque às vezes o empreendedor não é entendido, mas ele tem boa intenção. Uhum. E como é que ele vai transmitir isso? Então, o alicerce para um bom empresário, primeiramente, é Deus e é aquele que está do seu lado. Não pode ser a sua esposa, se é teu irmão, teu primo, teu amigo, tua mãe, teu pai, né? Que a minha mãe, morando a 200 quilômetros de mim, às vezes ela liga para mim, estou orando por você. Porque alguma coisa ela sabe o que aconteceu. Então, isso é muito importante, né? A gente tem uma base em Deus para dirigir até a sua empresa. Doutora Solange, eu queria que você comentasse sobre essa frase aqui, que diz assim, empreender é transformar dor em propósito e fracasso em sabedoria. Eu gosto muito dessa frase e eu sempre tenho também como lema aquela frase: a vida te deu um limão, faça uma limonada. Resiliência, ressignificar. Né? E eu passei inicialmente pelo período de transição, né, de funcionária pública para advocacia, profissional liberal. E é aquilo, eu enfrentei a ansiedade. Aquilo que você disse, essa transição foi muito difícil, porque você tinha, todo mês caía na sua conta um valor. E o empreendedor não, ele tem que ir atrás, ele tem que se mostrar, ele tem que mostrar a que veio. Isso foi muito difícil no início. Mas tudo se transformou quando eu enfrentei o medo, a ansiedade, aquela ansiedade, e vi o brilho nos olhos do meu cliente, de algo que foi satisfatório. Eu falei, não, esse é o propósito. Esse é para isso que eu nasci, para fazer a diferença com o meu conhecimento na vida das pessoas. E todos nós sabemos que ninguém nasce pronto, é um processo. Então, é essa resiliência de entender, nossa, estou com medo, vou com medo mesmo, vou fazer o meu melhor. Isso se torna cada vez mais um motivador, porque você vê que você é capaz, você consegue. É isso mesmo. Uma das frases e uma das recomendações que eu acho assim peremptórias do nosso CEO e fundador do Clube dos Lotes, Dr. Cimei Coelho, ele sempre fala assim, o empreendedor, independente de qual área ele tem que se mostrar, ele tem que se apresentar. Né? Antes, as pessoas, por exemplo, formavam um dentista, um advogado, um médico, ou qualquer tipo, o cara fala assim, não, eu só vou abrir, botar uma plaquinha que vai lotar. Porque todo mundo precisa de um dentista, todo mundo precisa de um advogado. Isso aí poderia funcionar muito bem há 25 anos atrás. Exatamente. Só que hoje não. Hoje tem um negócio de dentista em cada esquina. Tem um escritório de advogado em cada
50 metros se abusar. Não é uma galeria, tem um monte assim. Na minha área mesmo, da psicologia, da psicanálise. Quantos psicólogos, psicanalistas tem aqui em São José dos Campos? E assim, doutor Donizete, o que eu observo bastante, às vezes o cliente chega até o meu escritório com um problema, mas antes do problema ele quer ser olhado, ele quer ser ouvido, né? Ele quer ter atenção. Então, cada caso tem que ser tratado não só com técnica, mas com humanidade. Humanidade. Exatamente. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as dores culturais, né, na parte cultural. Outro desafio enorme que o empreendedor enfrenta, que também é muito falado nos nossos encontros, nossos cafés, né? Nossos cafés nós temos encontros de networking, tá? Onde se encontra aí os associados do Clube dos Lordes e também os convidados. A gente se encontra lá. E não é só para a gente se encontrar e tomar um café. Não, lá a gente se encontra, faz network, faz conexões e recebe capacitação empresarial. Então, esses cafés também são muito importantes, né, para a gente, porque traz capacitação para a gente, um monte de coisa boa. E também é dito lá, e dentro agora do SOS, o reconhecimento aqui diz, falta de reconhecimento da família e amigos. Alguém de vocês já enfrentou algum falou assim, você vai fazer esse negócio aí, isso aí, você não dá em nada não. Ou o contrário, já tem tanta gente fazendo isso, você também vai fazer isso? Eu já enfrentei de maneira muito discreta, mas primeiramente eu gostaria de compartilhar que a minha maior incentivadora foi minha mãe. Sim. Antes de passar na OAB, ela falou assim, não, você tem que passar. E eu não acreditava muito. Eu falei assim, não, você tem que passar. E hoje, graças à insistência dela, ela acreditou em mim. Aham. E eu passei. E hoje eu estou aqui, né? Que legal. Mas eu tive pessoas próximas que olhavam e falavam assim, você tem que estudar, advogado tem que ter essa postura. Crítica, aquela crítica construtiva, né? Essas Não, advogado tem que ter essa postura, tem que saber tudo, não pode errar. Realmente, nós não podemos errar do ponto de vista técnico, né? É uma responsabilidade com a vida do cliente, né? Mas eu descobri que eu não preciso ser tão séria. Eu posso ser acolhedora e ser uma profissional de excelência. Isso. E eu descobri isso. Então, assim, não importa o pensamento das pessoas ao lado, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, eu posso. E é isso. Que lindo. E esse é o seu diferencial, né? Isso que torna a doutora Solange. Isso. Então, as pessoas que vão se conectar com você vão se conectar exatamente por isso, pela excelência no atendimento e o desenrolar burocrático acontece, né? Exatamente. Quando eu decidi ser fisioterapeuta, eu falo que foi Deus que escolheu a minha profissão. É uma história linda, um dia eu conto pra vocês. E eu sempre estudei muito, né? A área da saúde é uma área que a gente está sempre em inovação, continuo estudando até hoje. E eu escutei da minha madrinha. Amo de paixão, uma mulher muito especial na minha vida, faz parte da minha formação ética. Mas eu escutei dela, ela falou assim, se você estuda tanto, por que você não escolheu ser médica? Eu falei assim, porque eu escolhi ser fisioterapeuta. Porque vem a crença, infelizmente ainda, né, de é choquinho, não resolve nada, não sei mais o quê. Infelizmente a gente escuta, Não resolve né? nada, você vê, né? Mas a minha habilidade técnica do que eu tenho de propósito de vida, por isso que eu estudei tanto, né? Eu me tornei osteopata, é quase mais uma faculdade, são 5 anos e meio. Fiz 5 anos de faculdade, mais 5 anos e meio de especialização em osteopatia. Então, toda essa entrega e esse estudo exatamente porque eu quero o melhor pela excelência, a conexão com as pessoas. E eu escutei recentemente
porque eu continuo estudando e eu busco, e é investimento financeiro que a gente faz de tempo, ausência familiar. Meus estudos são fim de semana. Quantos churrascos eu perdi? Eu tive 3 churrascos na faculdade, eu não fui em nenhum, gente. Vocês acreditam nisso que eu perdi os churrascos? Meu, época de faculdade, todo mundo quer aproveitar um pouquinho, porque é tão puxado, né? Não fui em nenhum, porque eu estava dedicada em estudar. E tudo bem. E eu escutei recentemente assim, nossa, já tá subindo pra cabeça? Olha que absurdo. Olha isso. Mas, Suzana, eu vou edificar o seu trabalho, tá? A minha esposa, ela faz muita progressiva escova, então ela tem uma dor constante aqui. E já passou várias situações de médico, tal. Resumindo, ela teve uma melhora bem significante fazendo pilates. Olha que incrível. Então, Eu sou uma realmente, defensora nata, né? Falta o choquinho. sem choquinho aí. Sem choquinho. Quem sabe que o choquinho melhora totalmente. Então, isso aí eu deixo pra você, porque funciona. Claro, funciona alongamento, respiração, Mobilidade, força, equilíbrio. Fora que é um momento exclusivo da pessoa. Sim. Eu tenho empresários, meus alunos hoje no estúdio, e que eles falam assim, esse aqui é o meu momento. É um momento que ela não está fazendo nada por ninguém. Aquele momento ela está fazendo por ela. Isso. E no meu estúdio tem essa atenção direcionada, essa conexão, a escuta ativa, porque lá, para mim, os meus colaboradores é primordial o acolhimento. Cada ser aqui é único. Então a pessoa vai ter essa exclusividade, o olhar, olho no olho, a conexão de tipo assim, tá tudo bem hoje? De repente a pessoa desabafa, porque também é um lugar que as pessoas hoje, né, todos os seres humanos estão precisando ser olhados, serem vistos. Não passou, tipo assim, ô Donizete, eu senti que hoje você tá querendo, vai, bota pra fora. Daí, como você sabe? Os meus alunos, muitos falam assim, ai, você é demais, né, Su? Como você sabe que hoje eu tô precisando? Às vezes, se tá em uma aula solo, a pessoa até senta e começa. Porque a comunicação, botar pra fora ali, é o que a pessoa tá precisando naquele momento, né? Então, empresário, estamos aqui por vocês. Estamos aqui para escutar as suas dores, para compartilhar as nossas dores, para dizer que você não tá sozinho. O Clube dos Lords, agora com a SOS, é esse suporte que você tá precisando. E complementando, né, se me permite, Claro. eu penso que empreender e ser um empreendedor de sucesso precisa ter um equilíbrio, né, entre a vida pessoal, a física, né, emocional e espiritual, Sim. porque nós somos esse conjunto maravilhoso, né, de situações. Então, quando uma das áreas, vai me corrigir, né, uma das áreas estiver com algum problema, alguma dificuldade, dificilmente esse empreendedor vai conseguir transbordar, né? Sim, exatamente. E aqui, Eduardo, olha só, dentro das dores relacionais e culturais que nós estamos falando aqui, eu estou amando do jeito que vocês estão colocando aqui, está maravilhoso, né? Eu acredito que você também está gostando, está se enriquecendo, né? E aproveita para compartilhar com alguém o Clube dos Lordes. Eduardo, principalmente aqui no Brasil, nós temos umas crenças limitantes culturais que diz aqui, crenças culturais negativas sobre o sucesso no Brasil. Se a pessoa ela se dá bem aqui no Brasil, se ela consegue melhorar de vida, ou ela roubou de alguém, isso já está dentro do universo psicanalítico, inclusive, a gente tem uma teoria chamada inconsciente coletivo. Já caiu no Brasil a questão do inconsciente coletivo. O que você acha desse inconsciente coletivo que se alguém se dá bem, cresce, evolui, a pessoa não pode ter crescido pelo próprio esforço, pelos méritos próprios, fazendo a coisa certa? Temos que tomar cuidado um pouco com isso, né? Eu fazia muita pergunta, né? Um cara simples que veio lá de baixo, como que eu vou alcançar o sucesso? E às vezes você vai olhar uma história de alguém e acabava, olha, tá vendo fulano? Você não chegou lá ainda, mas olha fulano. E quando você vê o histórico, fulano, é melhor eu continuar onde eu estou. Mas o brasileiro, ele tem essa visão, né? De
Ou o cara quer ficar rico rápido demais, né? Tanto é que a doença do século agora é jogo do tigrinho. Que ó, alguém, uma meia dúzia ganha e o resto perde. Isso é um fato. Mas por quê? Porque a cultura do Brasil é o quê? Eu preciso ficar milionário. Meu amigo está no Instagram com Land Rover, com Ferrari, praia, porque você quer ver um lugar lindo e maravilhoso, é Instagram. Né? Filtro, comida linda, maravilhosa, mas você não vai ver a conta bancária do camarada. Né? E as pessoas compram essa visão. E isso está ficando cada vez pior. Se eu pudesse, eu não aparecia em rede social. Hoje, se a pessoa vai comer, ela coloca rede social. Tá doente, põe na rede social. Tudo rede social. Só que é vendido algo para o brasileiro que o status, ou eu já passei por isso, pessoas milionárias que nós íamos fazer uma filmagem, ele ia lá e alugava uma Lamborghini, alugava uma Land Rover, alugava uma BMW. Eu falei, peraí, então não é dele. E temos que tomar cuidado. Eu tenho um jovem que eu fui seguir ele, como fazer R$1 milhão do zero, fazendo tráfego pago. Tá, vamos lá. Aí eu falei, esse cara tá mentindo, por quê? Ele injetou quase R$20 mil para fazer o tráfego pago, aí é números, não tem jeito, ele vai fazer venda. Então, o brasileiro tem o problema de olhar e viver a aparência. E aí é o perigo, aonde as pessoas estão deturpando o que é ter sucesso, que às vezes demora, né? Não é tão rápido, né? Não é rápido. Paga-se um preço, o empresário paga-se um preço. Deixamos de fazer muitas coisas, até dias de estar na sua casa com a sua família, para estar se capacitando. E às vezes a gente erra no meio do caminho e temos que consertar. E aí você vê um cara que está em sucesso total, mas você tem que ver de onde que veio esse sucesso. E eu acho que hoje é primordial saber qual é a história dessa pessoa para chegar onde ela chegou. Não dá para ficar olhando visual. E os jovens estão seguindo visual. Né? Isso é perigoso. Né? O sucesso, essa coisa de ser rico milionário, ou conseguir, né, o estágio de, vamos dizer, é o que eu falo para minha esposa, de Porto Seguro. Esse X para mim é o suficiente, tá bom demais. Há uma escala para chegar. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu acho que você fala, tem esse comportamento hoje do imediatismo. O da rede social, eu tenho uma visão, não sei, eu sinto que é uma carência, as pessoas estão precisando se conectar, então, porque você vai lá, coloca que tá doente, então vem, oi, tadinho, não sei o que, eu tô aqui sozinho, então é uma forma de conexão, ou até o carrão, ou qualquer coisa, é uma forma delas tentarem provar algo, às vezes para ela mesma, e daí precisa mostrar para os outros e trazer isso, e acaba que o que você me trouxe gera esse inconsciente coletivo. Por comportamentos, as pessoas terem acharem ou tirar essa conclusão que, tipo, não é real ganhar esse dinheiro. Sendo que existe, sim, a possibilidade do processo, né, do tempo, da construção, de um sonho estruturado, porque vai ter as pessoas que vão fazer o passo a passo e vão chegar nesse valor de pessoa e financeiro, e pode ser mal julgado por comportamentos alheios, né? Daí cai no consciente coletivo a outra circunstância de uma maioria que está tentando provar algo para si mesmo, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, ela está tentando provar para ela mesma, só que ela precisa da confirmação dos outros. Sim. E daí, diante disso, uma pessoa que está no processo de construção realmente ali, eu também venho de uma família humilde. Eu escutei da própria família falando assim, mas pra você é fácil, né? Eu falei assim, é a mesma mãe que estudou até a 4ª série, negra, empregada doméstica, e o mesmo pai que faleceu cedo, alcoólatra, que não deu suporte. Só que eu desgarrei e fui correr atrás do meu. Então, a construção cada um faz. E eu brinquei, né? Hoje minha mãe é falecida, mas a minha mãe viva ainda. Eu falei assim, mãe, eu vou vencer na vida. Para mim, o sucesso é o equilíbrio emocional, familiar, espiritual e profissional. A minha tríade vai ser formada com equilíbrio. E eu brinquei, ainda voltando no cultural, falei assim, e vão ter os que vão dizer que eu casei com um homem rico.
Porque tem não as tem pessoas ainda falam assim, não, ela chegou nisso porque alguém bancou. É muito importante você estar falando, porque eu sempre falei pro meu pai, né? Não sabia que isso. Eu vou vencer na vida. Sempre falei para ele, eu vou ser alguém na vida. Mas esse alguém na vida não quer dizer que você também tem que ser milionário, não, gente. Não, o sucesso Sabe? é a sua O visão de sucesso, é né? você estar bem, fechar os olhos e falar, tô tranquilo, acabou. Só tenho minha casa, tá tudo certo. Né? É que as pessoas estão vendendo uma visão que o cara tem que estar no último carro da versão, no último celular da versão daquele último celular. A sua empresa não pode estar num bairro mais simples, tem que estar no bairro de alta sociedade. Quer dizer, cara, às vezes o cara tá lá na roça com o armazém dele, ele é o sucesso dele. Então o sucesso cabe a cada um do seu estilo. É como eu falo pra minha esposa, ano que vem nós vamos tirar o pé. Nós vamos tirar o pé, chega. Já chegamos no nosso estágio, tá bom demais, graças a Deus. Agora a gente vai o quê? Manter o que tem. Não ter aquela. Não, tem que virar chave, virar chave. Até quando? E não vai aproveitar a vida? Exato. Né? Então, não se preocupe. Se o seu negócio está indo bem, tá tudo certo. Né? Não fica com aquela ansiedade de eu quero mais, eu quero mais. Só chega uma hora que dá um burnout em você, você não consegue nem sabe quem é você mais. E aí? E assim, vocês me fizeram lembrar de uma pergunta que eu faço quando eu faço mapeamento emocional com os meus pacientes no consultório. Uma das perguntas eu falo assim, o que é sucesso para você? É uma boa E aí, resposta. doutora Solange, o que é sucesso para você? Bom, sucesso é esse conjunto de se sentir completo espiritualmente, pessoalmente, estar rodeado da família, que é a nossa base, né? Acredito muito nisso, é a minha base, a família. E ter uma estabilidade financeira. Então, realmente é a É tríade. ter muito, se matar para ter muito. Eu penso assim que não vou ser hipócrita dizer que dinheiro não é bom. Claro que ele Claro não que quer é. dinheiro. Bem Mas administrado. só o né? dinheiro, sem todo o contexto familiar, espiritual, emocional, eu penso que é vazio. Para mim é vazio. Então, o sucesso é estar cercado das pessoas que a gente ama, ser reconhecido, né? Sim, o nome, a profissão, fazer a diferença na vida das pessoas com propósito. E sim, ter dinheiro, claro. É interessante isso. Eu ouvi uma história um dia desses. Eu escuto muitas histórias. Imagino. Muitas histórias. Imagina. Por semana, então, né, Eduardo? O Eduardo fica até preocupado. Assim, o Donizete está muito quieto lá em cima. Será que está vivo? Não, eu estou atendendo gente dos Estados Unidos, Portugal, vários estados brasileiros, né? Europa. E uma das histórias me impactou, que eu levo inclusive para as minhas palestras, essa história. Impactou assim. Um homem, ele se privou na vida de muitas coisas durante a construção na sua empresa, ali e tal. Então, por muitos momentos, ele se privou de fazer uma viagem, uma família, ele se privou de comer uma comida diferente em plena sexta-feira, na hora do almoço, né? Igual eu e Eduardo, você dá uns 5 minutos na gente, vamos comer uma comida japonesa. Sexta-feira, né? A gente sai assim do nada, vamos comer uma feijoada hoje comigo e tal. E a gente sai assim, chama o pessoal e a gente vai junto e é muito legal isso. E aí, ele se privou de muitas coisas. Porque não, tem que guardar, eu tenho que poupar, eu tenho que investir, que não sei o que e tal. E sacrificou de modo exacerbado, não só a si, mas a família. Os anos se passaram, a empresa cresceu, se consolidou, conseguiu o que queria, mas não tinha mais saúde Não adiantou nada. para desfrutar. Muito pesado isso. E isso é mais comum do que vocês imaginam. A pessoa, ela se mata a vida inteira. Não consegue viver. A Bíblia mesmo diz que basta cada dia o seu mal.
Então a gente tem que viver de maneira assim muito tranquila. Tem os desafios do empreendedorismo, eu sei, né? Eu sei o que que é isso. Você está no estágio da sua vida que você não tem nada. Você não tem nada. Inclusive nem sono eu tinha. Porque passava madrugadas inteiras sem dormir. E cheio de traumas reverberando para todo lado, sem perspectiva de nada, sem ano para trabalhar em lugar nenhum. Para o Donizete, que vocês estão olhando hoje, anos-luz de diferença, graças a Deus, por isso tudo, né? Mas a mensagem que a gente quer deixar para você aqui nesse SOS é essa. Viva cada dia. Peça ajuda se você precisar de ajuda. Mas saiba a quem você pede ajuda. Saiba com quem você vai se aliar. Eu cresci muito como pessoa e como profissional porque eu soube selecionar as pessoas que eu andei do lado, que eu dei crédito, que eu ouvi, que eu deixei me mentorar, que eu deixei me dizer, Donizete, você não faz isso, né? Você não faz aquilo. Eduardo, quase todo dia ele me traz uma coisa. Né? Pensa no homem criativo na área empresária, é esse aqui. Cada dia ele está dizendo, ontem mesmo estava mostrando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu escuto porque a criatividade dele é imensa, a experiência dele é muito grande. Né? E aí tem uma frase aqui do Jung, né, do Carl Jung, um psicanalista suíço, um neurologista, um cara espetacular. Ele diz assim, domine todas as técnicas, domine todas as teorias, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, que seja outra alma humana. Esse é o nosso propósito aqui. Nós estamos aqui abrindo a nossa alma, abrindo o nosso conhecimento para isso. Gente, que legal, hein? Queria só uma coisinha do que você estava falando. É muito importante a gente agregar com quem vamos fazer essas trocas. E é uma dor e também muito importante saber que nesse caminho nós vamos ter que abandonar algumas pessoas. Sim. Isso é um fato. Então, ter essa expertise que às vezes a gente pede para Deus uma iluminação, um processo, um caminho, e de repente algumas pessoas se afastam, a gente, oh, nossa, por quê? Né? Fica ali sofrendo o afastamento de algumas pessoas, e às vezes a gente tem que agradecer que aquela pessoa se afastou. A gente usa a palavra livramento, né? Não sei vocês, mas eu costumo usar. Foi mesmo. Foi um livramento. Foi mesmo. E às vezes a gente também tem que ter essa consciência da gente se afastar. Às vezes Deus vem ali, tira, mas muitas vezes a gente precisa ter essa consciência que, olha, esse caminho não serve mais para mim, essa companhia não soma mais na minha vida, então é preciso me afastar, né? A gente ter essa expertise e esse faz parte também do mundo do empreendedorismo. Quando a gente começou que nós não temos amigos, porque essas coisas todas vão acontecer, né? E a gente tem que ter essa consciência que, infelizmente ou felizmente, vamos ver aí a perspectiva da visão de cada um, de precisar abandonar algumas malinhas pesadas, né? Deixar para trás para a gente ficar leve para seguir. Principalmente mesa. Quem você traz para sua mesa. Principalmente. Bom, gente, vamos então para o nosso último bloco aqui e vamos falar sobre os caminhos para a superação. Estamos falando aqui para você, empreendedor, para você, empresário, para você que é aspirante a ser empreendedor, que as pessoas têm muita vontade de empreender, né? Às vezes tem gente que o empreendedor mesmo, ele acaba se envolvendo em várias frentes de trabalho, né? Eu tenho um consultório, aí eu tenho meu leque de palestras, eu tenho meu leque aqui no Clube dos Lords, e a gente se envolve em outros pequenos negócios. A gente viu lá, deu um retorno, deu uma rentabilidade, a gente quer participar, né? A gente quer entrar, né? E aí entra essa questão da superação, que inclusive o SOS Empreendedor e o Clube dos Lords oferece aqui o poder da rede de apoio e do network saudável, começando aqui pela Suzana. Quando foi lhe apresentado o Clube dos Lords e todas as soluções e negócios e possibilidades do Clube dos Lords, o que mais te chamou a atenção? A conexão. A conexão e a interação
que todos os participantes têm de trazer assim, você é importante. Então, eu me senti muito inclusa num ambiente que eu me sentia à vontade e eu estava ali em uma conexão com Deus mesmo, assim, eu estava escutando quando veio o network vertical, aquilo para mim, que isso? E assim, tá. É, E daí quando veio, assim, parece que meu coração explodiu, sabe? De verdade, foi essa sensação. Falei, que negócio incrível. E ali eu tava com meu coração quentinho, assim, escutando todas as conexões, as trocas. Eu me senti inclusa e bem-vinda um primeiro café. Eu fui pro café, sem saber o que era. Começou aí. Fui convidada. Su, um café de network, empresários, vamos? Ok, eu tinha um compromisso a mais lá com a Jaque no dia, aceitei e fui, mas parece que era para eu estar ali, naquele momento, e com as pessoas que estavam. Então, essa conexão para mim foi primordial, tanto que me associei no mesmo dia. olha, que legal, que forte. É. Foi impactante mesmo. Esse vertical Foi é impactante, né? Sim, surpreendente. E aí, Solange? Não foi diferente a impressão. É aquele, nossa, é aqui que eu quero estar. Quero sentar-me nessa mesa com essas pessoas. Justamente foi surpreendente essa conexão com, primeiro, o network, com o Todo-Poderoso, com o nosso Criador, Nosso né? criador, né? E também, da mesma forma, eu me senti muito acolhida e eu vi a missão, o propósito, né? Do Dr. Cimei, do fundador, e a humanidade com que foi tratado todos ali. Não existe distinção entre associados, todos é muito bem-vindos. Acolhido. E além disso, o suporte que nós empreendedores recebemos, o SOS, os benefícios e a preocupação do clube em te dar apoio nesse momento que pode ser inicial, né? Para você que nos vê. Então, venha conhecer o Clube dos Lords. Muito bom. Eduardo, o clube é só para a gente encontrar, para tomar café? É só isso? Não, Como lógico se que não não. tivesse o que fazer e nem café em casa? Não, não, não. Olha, Donizete, sinceramente, eu já passei por vários negócios, já lidei com muitas pessoas de alto escalão, de poder aquisitivo, pessoas que não tinham também, mas tinham propósito. E o que mais me surpreendeu no Clube dos Lords, que uma parte já era uma visão de um sonho meu, montado, que eu ia montar, né? Já tinha tentado montar e não deu sequência. Mas o posicionamento do Dr. Cimei, né? A pessoa que ele é, isso me chamou muita atenção. O propósito, então, para mim, foi o primordial. Claro que dinheiro, todo mundo busca resultado, né? E nós temos um poder muito forte de alavancagem dentro da Lorde, independente do nosso negócio. E isso é impactante, né? Mas o propósito e a questão de não ter essa acepção de pessoas, né? Essa separação. Isso me acalenta, porque qual mesa que você quer sentar? Eu não quero sentar em qualquer mesa. Já participei de muitas mesas, algumas boas, mas muitas amargas. Eu tive que ter depressão sobre isso. E então ali eu encontrei o verdadeiro propósito. Pessoas. Resultado é consequência, né? Isso é um fato. É consequência. Mas vidas, negócios. Então, para mim, o propósito do Dr. Cimei, a sua pessoa, que a gente tem uma amizade muito grande, fez com que eu me conectasse e estamos aqui, pelas pessoas. Que legal, que legal. Simon Sinek tem um livro chamado Comece pelo Porquê. E aqui diz, relembrar o porquê do negócio. Propósito original. Por que que eu estou fazendo esse negócio? Eu digo que eu, Donizete, me apaixono cada dia mais pelo que eu faço. Quanto mais eu estudo, eu me atualizo. Às vezes a gente tem que viajar para longe para participar de congressos, para
para voltar de lá com atualizações. É um investimento, às vezes, alto que a gente faz nesses congressos, né? Que Muitas vezes. você tem que fechar a agenda, você tem que ir para alugar hotel, você tem que participar lá, são exaustivos, porque são 10, 12 horas de congresso direto, né? Você chega no hotel vendo estrelinhas de tanta informação, mas tudo vale a pena. Por quê? Porque a gente sabe o porquê. Eu já trabalhei de muitas coisas na minha vida, né? Comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 10 anos como vendedor de verduras e salgadinhos na rua, sempre fui vendedor a vida inteira, amo vendas, amo. Então, e depois eu trabalhei em bicicletaria, trabalhei em desmanche de carro, trabalhei em fábrica de baterias de carro, trabalhei em autoelétrica, e trabalhei no ramo de siderurgia. Depois trabalhei em concessionárias, né? Eu já fiz muitas coisas, carreguei almoço, sabe naquela época a gente carregava almoço? Carreguei almoço. Então, assim, vim trazendo uma trajetória de vida. Aí fui professor, muitos anos, dando aula também, né? E então eu junto todo esse arcabouço de experiência e de vida hoje e trago para o meu negócio, trago para o meu consultório, trago para o meu acolhimento. Então eu sei o porquê. Então você precisa saber o porquê. Quebrar não é demérito, né? Quebrar não é demérito. Eu ouvindo um empresário agora esses dias, o cara hoje está ganhando uma fortuna, mas ele falou assim, eu quebrei 8 vezes. Né? E aqui tem a frase, o verdadeiro sucesso não está em nunca cair, mas em levantar-se de cada tropeço e seguir acreditando que o seu propósito faz a diferença. Exatamente. Esse que é o grande segredo. Vamos lá, Eduardo, suas considerações finais e muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço, né? Agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui. Isso aqui é uma conexão muito forte, se constrói laços, né? E você que está ouvindo, né? Venha somar. Tem muita informação para ser passada, muita coisa. Então, agradeço pelo convite. Muito bom. Doutora Solange. Também agradeço pelo convite, agradeço por fazer parte do Clube dos Lords. Convido você a também vir, conhecer e fazer parte. E a sua vida jamais será a mesma. É isso aí. Suzana, muito obrigado também Eu que por ter agradeço. vindo. Agradeço muito o convite, esse momento muito especial. Quando eu vi lá o projeto do SOS no Clube dos Lords, naquele momento já quis participar, exatamente porque poder somar na vida das pessoas. Foi dia do fisioterapeuta e a minha postagem foi que eu escolhi ser fisioterapeuta porque amar, cuidar é o ato mais corajoso de amar. Uhum. Então, nós estamos aqui nesse ato corajoso de amar o próximo, né? Eu falo que se eu montasse uma instituição, a placa seria ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Se o mundo tivesse mais ações, dessa forma eu acredito que nós viveríamos em um outro mundo. Então, quero agradecer mais uma vez por estar aqui e essa construção do ser humano que nós trouxemos até que hoje nós temos que nos agradecer também, né? Somos pessoas que a vida foi trazendo pedras ou independente do que seja, que nos construiu. Então nós hoje somos uma construção e estamos ainda em construção e elevando isso todo momento. No mundo do empreendedorismo não é diferente. Começamos aí com CLT, desde criança também, independente, mas a experiência do que a gente traz gera construção e ressignificação para as outras pessoas, então essa troca e interação é extremamente importante e eu estou muito feliz de estar fazendo parte do Clube dos Lords. Sou uma empresária recente, mas eu quero começar da forma mais assertiva possível. Então você, se é um recém-empresário, se já é um empresário que quebrou, subiu, desceu, independente, tem aqui nesse clube muita informação, muito conhecimento, mas mais do que isso, tem conexão.
aqui tem seres humanos que se importam com os seres humanos. Então, você, antes de ser um CNPJ, você é um CPF. E o CPF é visto aqui com muito amor, com muito carinho e acolhimento. Esse é o grande diferencial do Clube dos Lords. Convido a vir conhecer, que eu tenho certeza que vai se apaixonar, assim como nós nos apaixonamos. Muito bom, gente. Estamos aqui encerrando mais uma edição do podcast do SOS Empreendedor, com o apoio aqui, habilmente, da Esporos Vídeos, dirigido aqui pelo Miguel Ângelo, que vem fazendo um trabalho incrível com a gente aqui, através da Esporos Vídeos e o Miguel Ângelo. Muito obrigado a você e sucesso para o seu negócio, e venha conhecer o Clube dos Lords.